Pessoal, sejam bem-vindos. Essa é uma aula teste, nossa primeira aula pelo sistema remoto online, né? Eu tenho uma certa falta de experiência, para não dizer experiência nenhuma com esse tipo de aula, né? Eu já fui filmado dando palestras, esse tipo de coisa, mas é diferente quando tem alguém que faz isso, fica filmando, te enquadra, esse tipo de coisa. E aqui eu estou basicamente tentando fazer o que eu imagino seja uma aula online, né, dentro das limitações que todos nós temos, e eu resolvi dividi-la em duas partes. É uma aula teste, né, então eu gostaria que depois vocês me dessem um feedback para que a gente pudesse ver o que é melhor para vocês, o que se adequa mais, o que vocês entendem melhor, o que vocês querem que eu enfatize mais. A ideia, uma vez que nós fiquemos nesse método online até que, né, as coisas mudem, é que o seguinte, que nós tenhamos eu mando material para vocês lerem, eu deixo essas aulas disponíveis no Shaskbox ou em qualquer outro lugar que vocês possam entrar e baixarem as aulas para assistirem. E daí nós nos encontramos via mconf ou Google Meet, né? Nem todo mundo tem conta no Google, então a gente pode simplesmente usar o mconf da URGS e usar isso para depois fazer no horário de aula uma reunião, né, onde todos nós possamos discutir, vocês possam tirar dúvida e tudo mais. Então, para começar essa aula, eu vou, na verdade, fazer o experimento de Maxwell-Morley, eu vou discutir o experimento de Maxwell-Morley, pois foi exatamente aí que nós paramos, né, na quarta aula que nós teríamos. Nós paramos quando eu comecei a discutir o experimento e surgiu uma dúvida da Gabriela, daí nós voltamos, eu comecei a me ocupar, por assim dizer, da pergunta que ela havia feito e descobri uma série de coisas interessantes e que a pergunta dela foi muito boa, que é um problema muito mais complexo do que a gente tinha imaginado. Então eu vou fazer o seguinte, a primeira parte da aula eu vou fazer com slides que eu fiz, né? E depois eu vou voltar aqui para as notas de aula que vocês estão vendo na minha tela, tá certo? Obviamente, para mim é mais confortável usar essas notas de aula, porque já está tudo escrito, já está tudo pronto, mas isso que eu quero que vocês me digam depois, se vocês preferem que eu use slides ou direto sobre o texto que eu vou mandar para vocês. Mas, então vamos aqui para o slide, né? Vamos começar aqui com a primeira ponto da nossa aula, que é o experimento de Maxwell-Morley, e é super importante que a gente entenda, né, o que realmente esse experimento, por que ele é muito discutido e qual que é a ideia dele, por que ele é, em todo livro que se ensina a teoria da relatividade, o experimento que é explicado e discutido, né? Então, existe uma série de motivos para que isso aconteça. O primeiro motivo vamos tentar contextualizar de onde vem isso aí, né? Quais são os resultados que vêm do experimento do Maxwell-Morley. E o fato que para entender o experimento de Maxwell-Morley a gente tem que entender muito, né, discutir o que acontece quando a luz reflete em espelhos que se movem, né? E foi isso justamente a dúvida que surgiu na última aula que nós tivemos a oportunidade de ter, né? O ponto todo é o seguinte, não é só o experimento do Maxwell-Morley que é interessante. Na verdade, todos os experimentos que têm relacionados com os fundamentos da teoria da relatividade são experimentos ópticos, né? Tem o problema do efeito Doppler da luz, tem o problema do arrasto da luz e uma série de questões que são sempre envolvidas com ótica. E por que ótica? Porque ótica, né, trabalha com luz, envolve a luz, e a luz é o ente, vamos dizer, relativístico por excelência, ou seja, não tem nada mais relativístico do que a luz, tá certo? Então, tudo que você quiser fazer em termos de teoria da relatividade, a luz é o objeto puramente relativístico que a gente tem na física, né? Tanto que não existe uma teoria clássica da luz, tá certo? Você não pode falar, como é que seria a luz se eu tivesse uma velocidade, se ela tivesse uma velocidade v ao invés de uma velocidade de c. Não existe isso, né? O que significa que não existe uma versão clássica da eletrodinâmica, mas aqui clássica no sentido de não relativista, porque quando vocês pegam, por exemplo, e pega um livro de eletrodinâmica, tem eletrodinâmica clássica, Classical Electrodynamics, por exemplo, o livro do Jackson. Mas esse clássico que a gente usa para eletrodinâmica é sempre em oposição à não relativística, não em relação, em oposição à
não quântica, né? Então, quando eu falo eletrodinâmica clássica, estou falando de eletrodinâmica não relativista, estou falando eletrodinâmica não quântica. Daí tem a Quantum Electrodynamics, que é eletrodinâmica quântica, e a Classical Electrodynamics, tá certo? Então, a eletrodinâmica ela é relativista, não existe uma teoria eletrodinâmica, mesmo aquela que a gente aprende na teoria eletromagnética, que seja não relativista. Embora, claro, no começo, no segundo, terceiro semestre, quando a gente faz essa disciplina, ou depois na teoria eletromagnética mais tarde, muitas vezes a gente nem fala sobre relatividade, né? Mas, ficando isso de lado, vamos para o experimento de Michelson-Morley, que é o mais importante. Então, vocês lembram que o experimento de Michelson-Morley é um experimento que foi feito inicialmente pelo Michelson, depois o Morley, quando o Michelson foi para os Estados Unidos, ele se juntou ao Morley, fizeram esse experimento, né, juntos, por isso que é conhecido como experimento de Michelson-Morley. Eu digo que foi para os Estados Unidos, porque historicamente só o Michelson ele é alemão, só que ele foi bebê para os Estados Unidos, os pais dele emigraram para os Estados Unidos. Então ele é americano, na verdade, mas ele voltou para a Alemanha estudar. Na época, antes da Segunda Guerra Mundial, era muito comum para os grandes físicos americanos, eles iam, na verdade, para a Alemanha para estudar física, ou fazer um postdoc, passar um tempo nos grandes centros que tinham na Alemanha. Então, a primeira vez que ele fez esse experimento foi na Alemanha, mas a parte toda, quase da vida dele, ele passou nos Estados Unidos e fez experimentos nos Estados Unidos. E o experimento era relativamente simples, um experimento de interferometria, onde ele, olhando aqui mais ou menos, vocês conseguirem ver esse esquema, uma luz vinha de uma fonte, era jogada num espelho, onde parte dela era transmitida e parte dela era refletida para esse espelho aqui D, né? E parte outra era transmitida para outro espelho aqui também, que ele chama esse espelho de D no paper, isso aqui de D', tá certo? Isso aqui são imagens originais do artigo dele. Se você olhar para essa figura aqui, basicamente é desse canto aqui que tem uma fonte, a fonte vinha, ela batia a luz nesse espelho, ia para esse espelho D', ou vinha em parte para esse espelho D. E daí vocês veem que existem vários desenhos, vários traços de raios aqui, é porque eles tentaram fazer o caminho óptico o mais longo possível. Então existe uma série de pequenos espelhos, que vocês conseguem ver aqui, por exemplo, ou aqui, de perfil, em que os raios ficavam indo e voltando até que eles se recombinavam e vinham parar aqui nesse analisador, onde eles viam um telescópio, na verdade, onde eles conseguiam ver as franjas de interferência. Aqui no desenho aqui é esse elemento aqui. Essa peça aqui, na verdade, é uma peça móvel, tem um espelho móvel aqui que eles usavam para ajustar a distância, porque o que eles queriam fazer, você não tem muita precisão, óbvio, é que os caminhos ópticos, ou seja, as distâncias percorridas nessa direção e nessa direção, elas sejam iguais, né? Porque, claro, existe um problema, vai haver uma interferência se os caminhos que a luz percorrer forem diferentes. Então, para evitar essa interferência, né, devido ao fato dos caminhos serem diferentes, eles tinham aqui uma peça que aparece aqui nesse desenho, que era justamente um controlador de um parafuso, né, de precisão, que fazia com que você conseguisse mudar a posição do espelho para frente e para trás micrometricamente, tá certo? Então esse é o experimento original. Só um detalhe, isso aqui, né, eles tinham que girar toda essa bancada, né, que é uma pedra, um granito. Isso aqui ficava em cima de um banho de mercúrio líquido, né, para que ele pudesse girar com o mínimo de atrito possível, esse tipo de coisa. Bom, esses são detalhes técnicos, eu posso depois passar o paper original deles para vocês, se vocês quiserem, mas é bastante interessante, né? E vamos então ao experimento. Como é que a gente analisa o experimento? Então, vamos olhar para essa figura, e foi aí que surgiu a dúvida durante a aula. Do ponto de vista do Michelson-Morley, o que está acontecendo é o seguinte: você tem um laboratório, você tem uma fonte de luz que chega a um espelho semi-refletor, de tal maneira que parte da luz é refletida para o espelho S1 aqui em cima e parte da luz é refletida para o espelho S2, que é esse espelho aqui. Essa luz que sobe, volta, essa luz que vai e volta também, ela se recombina, existe um padrão de interferência, tá certo? Porém, do ponto de vista da teoria do éter, né, e é isso que a gente tem que ter em mente. Quando a gente está discutindo esse experimento, a gente está imaginando que existe um éter no qual a luz se propaga. E esse éter é um pano de fundo, é uma substância que fica imóvel e a Terra
vamos ver, atravessa, viaja por esse éter. Portanto, do ponto de vista do éter, não do laboratório, claro, o laboratório está tudo parado, mas do ponto de vista do éter, o que está acontecendo é que esse raio, esse espelho, ele está se movendo. Então, passado um tempo, até a luz, enquanto a luz sobe, o espelho se desloca para essa posição e, consequentemente, esse espelho sendo refletor aqui, né, se desloca para cá e esse espelho se desloca para cá. Ou seja, o éter, se você tivesse parado em relação ao éter, observando o laboratório, você veria o laboratório andando com uma velocidade V, aqui como eu fiz um desenho para a direita. Já do ponto de vista, né, do laboratório, não, você tem dois espelhos parados e você tem simplesmente essas trajetórias iniciais que eu falei para vocês aqui. O ponto todo é, tá, se você imagina que você existe um éter, tá certo? E a Terra está se movendo através desse éter, o que acaba acontecendo, na verdade, é que do ponto de vista do laboratório, é como se houvesse um vento, digamos assim, do éter no sentido contrário, né? Então, você espera, classicamente, que se a luz está vindo na sua direção no laboratório, como existe um vento contrário do éter, a velocidade da luz vai ser menor, porque ela vai ser, né, diminuída de um certo valor, que é o vento do éter, que a gente chama de arrasto do éter, né? E a pergunta que a Gabriela fez, né, ela falou, mas se isso acontece, do ponto de vista clássico, por que essa luz aqui, esse reflexo aqui, ele não vai para trás também? Né? Por que simplesmente eu acrescento, a gente tem a velocidade C, eu tiro essa velocidade do éter para cá e essa velocidade da luz, do ponto de vista do laboratório, fica C menos V. Mas por que esse trecho aqui, esse raio aqui, que vai para cima, por que ele não vem, na verdade, para trás? Né? E aí que está o ponto que eu gostaria primeiro de discutir para vocês, que é uma coisa que a maioria dos livros não discute, que é exatamente o seguinte, na verdade, a gente tem que imaginar isso como se nós estivéssemos imaginando o éter como um meio que realmente existe, no qual a luz se propaga, tá certo? Faço analogia com o ar, é exatamente igual. Se você tem uma onda sonora se propagando no ar, certo? Ela se propaga com a mesma velocidade, independente, né? Quer dizer que o ar é isotrópico, mesma densidade, mesma temperatura, ele vai se propagar para qualquer direção do ar com a mesma velocidade, tá certo? Então imagina o seguinte, imagina, em vez de luz, imagina que isso aqui seja um anteparo, num barco, por exemplo, está se movimentando, isso aqui é um pulso sonoro, tá certo? Um pulso sonoro, quando ele bate num objeto parado, ele reflete, vamos dizer, se ele fizer um ângulo aqui de incidência de 45 graus, ele vai se refletir para cá com 45 graus, então ele vai simplesmente subir aqui e atingir esse outro anteparo. Porém, se o anteparo estiver se movendo em relação ao ar, vamos supor que ele se move de tal maneira que ele não perturba o ar, que isso aí obviamente complica um pouco a situação, mas vamos dizer que ele se mova de tal maneira que ele não perturbe o ar, tá certo? O que vai acontecer é que à medida que essa luz, esse pulso sonoro bater no anteparo móvel, ela não vai ser refletida. Do ponto de vista, por exemplo, imagina que você tem um barco, isso aqui é um anteparo num barco, e esse barco está andando e você lança um pulso sonoro que se desloca a velocidade do som, o ar está parado, né? E esse anteparo de um barco está andando. Quando ele bate no anteparo, você que está na margem do rio vendo o barco passar, você vai ver a luz, o som sendo refletido, não para cima exatamente, mas fazendo um ângulo aqui. Pensa assim, pensa também no exemplo clássico, tá certo? De uma bolinha batendo numa parede. Se a bolinha bate numa parede, num choque perfeitamente elástico, ela simplesmente é refletida, né, na mesma direção aqui, com o mesmo ângulo de incidência, ela é refletida com o ângulo de reflexão vai ser igual ao mesmo ângulo de incidência, ela vai para cima. Porém, se a parede, o objeto que está refletindo, se move, ela dá uma, vamos dizer assim, resvalada, eu vou deixar isso mais claro mais para frente, e ela não vai para cima, mas ela vai fazer um ângulo. Por quê? Porque, na verdade, numa colisão, tá certo? Quando você tem uma colisão entre dois objetos, e é isso que acontece na luz, na verdade você tem uma colisão do fóton com o elétron do espelho, tá? Isso chama-se espalhamento Compton, que eu vou discutir mais para frente. Quando você tem uma colisão entre um objeto entre dois objetos, o que conta é a velocidade relativa entre os dois
para a questão de transferência de momento. Então, se isso aqui está parado, isso aqui bate, tá certo? Você tem uma transferência de momento. Vamos dizer que isso aqui está parado, isso aqui está 30 metros por segundo, a velocidade relativa é 30 metros por segundo. Porém, se isso aqui tem 30 metros por segundo e isso aqui está 29 metros por segundo, a velocidade relativa entre os dois é 1 metro por segundo. O que acaba acontecendo é que no momento em que um objeto bate no outro e a velocidade relativa entre eles é 1 metro por segundo e essa reflexão elástica, o que vai acontecer é que aquele 1 metro por segundo vai se inverter e você vai ter uma direção contrária, 1 metro por segundo na direção contrária. Ou seja, do ponto de vista de que está parado vendo o objeto se movendo, ele vai ver isso aqui resvalar, mas ele vai continuar ainda, ele vai ter uma componente grande da velocidade para frente e uma componente da velocidade agora para cima. Eu vou deixar isso mais claro aqui, né, nessa próxima imagem, que é a seguinte, olha, vamos tentar imaginar então do ponto de vista do Michelson-Morley. Do ponto de vista do Michelson-Morley, se você está no referencial do espelho, e aí é o erro que o próprio Michelson e Morley fizeram no experimento. Se você está no referencial do espelho, tá certo? Bom, eles falam, bom, a luz tem velocidade c, porque as equações de Maxwell dizem que a luz tem velocidade c, e essa luz tem velocidade c em relação ao éter. Mas como eu estou me movendo em relação ao éter, do meu ponto de vista, se eu me movo para a direita, eu vejo o éter se movendo com velocidade menos v para a esquerda. Portanto, a luz que está atingindo o meu espelho, ela tem velocidade c menos v. Agora, o problema é o seguinte. A luz reflete, incidência, reflexão. O que acontece com a velocidade desse feixe de luz aqui, desse feixe que está subindo aqui? E aí que vem o detalhe. Bom, se a gente quiser entender do ponto de vista do éter, o que a gente tem que fazer? Isso aqui é o referencial, né, do espelho. No referencial do éter, o que a gente tem que fazer? A gente tem que simplesmente acrescentar a tudo uma velocidade de translação para a direita v. Então, estando parados em relação ao éter, a gente veria tudo isso se movendo para a direita com uma velocidade v. Se nós acrescentarmos a essa velocidade, então, uma velocidade v, né, fico com c menos v mais v, acaba ficando do ponto de vista do éter com uma velocidade c e com uma velocidade da luz. Em relação ao éter, é sempre constante e uma luz que reflete no espelho que se move, ela não vai exatamente para cima, mas o ângulo de reflexão se torna maior que o ângulo de incidência, que eu vou explicar isso com mais detalhes depois, significa que do ponto de vista do éter, né, eu vou ter essa velocidade aqui, que vai ser a velocidade c, que na verdade tem que ser a soma dessa velocidade que a pessoa no laboratório viu, mais essa velocidade v. Então, do ponto de vista clássico, no sentido, existe um éter, a luz se propaga com velocidade constante no éter. O que acontece no experimento de Michelson-Morley é que a gente tem que olhar do ponto de vista do éter, que é onde a luz se propaga com velocidade c. E a luz se propaga com velocidade c, ela vai fazer esse caminho e essa velocidade, obviamente, ela é obtida pela velocidade com que a luz sobe no referencial do laboratório, mais a velocidade com que a luz se desloca para a direita no referencial do laboratório. Portanto, essa velocidade aqui no laboratório, ela não pode ser c, mas ela tem que satisfazer esse triângulo, né, retângulo aqui, ou seja, ela tem que satisfazer Pitágoras, e se você fizer o quadrado disso mais o quadrado disso é o quadrado disso, você chega finalmente que essa velocidade aqui, ela é dada exatamente por esse valor aqui, tá certo? Então, no experimento do Michelson-Morley, né, o que você tem, na verdade, se você olhar para essa figura, então essa figura aqui, essa velocidade é a velocidade que eu tenho aqui. No experimento de Michelson-Morley, você tem exatamente a velocidade da luz que chega no espelho com c menos v, e essa velocidade aqui não é c menos v, muito menos c, mas é dado por essa expressão mais complicada, porque essa velocidade somada com a velocidade de deslocamento do espelho tem que dar a velocidade da luz. Portanto, essa velocidade na vertical aqui já está levando em conta a questão do deslocamento do espelho e do ponto de vista do espelho, né, do arrasto do éter. Tá certo? Portanto, no referencial do éter, a luz sempre se propaga com velocidade c para qualquer direção do espaço, o que, na verdade, é falso, porque não existe éter, então, né, a gente sabe que a velocidade da luz se propaga
com C para qualquer direção do espaço, independente da velocidade da fonte, mas não por causa do éter, né? Então, quando eu digo a luz se propaga com velocidade C para qualquer direção no espaço, no referencial do éter, o erro aí é dizer que, bom, existe um referencial onde a luz se propaga com velocidade C, que é um referencial especial. Então, nesse ponto de vista, eles partiram desse pressuposto, mas esse pressuposto está errado, né? Agora, quando a luz se reflete no espelho móvel, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são diferentes. Isso sim, isso não tem nada a ver com relatividade, não, com relatividade, com física clássica, física relativística. Isso é um efeito simplesmente de conservação de momento, como eu quero mostrar para vocês agora. Então, se você tiver uma luz refletindo no espelho móvel, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão vão ser diferentes, tá? Então, quando você pega uma suposição dessa, que é uma suposição que está errada, e combina com umas coisas que está certa, o que você leva, na verdade, é uma conclusão errada. Ou seja, quando você aplica essas duas ideias ao experimento de Michelson-Morley, né, supondo que, na verdade, que ele supunha que a transformação de Galileu fosse a transformação correta, né, faz com que a luz tenha, do ponto de vista dos dois, diferentes velocidades nas duas diferentes direções, né? Ou seja, o que eu estava dizendo, voltando aqui para aquela imagem, né? Essa luz, do ponto de vista do laboratório, tem uma componente, que é C menos V, e essa velocidade da luz aqui tem uma componente vertical única, do ponto de vista do laboratório, que é dado por C vezes a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, tá certo? Bom, como é que eu entendo, então, antes de a gente voltar um pouco à questão do Michelson-Morley, porque isso tem que ficar bastante claro, como é que eu entendo essa questão da reflexão no espelho, ângulos diferentes, caso o espelho se mova, o espelho não se mova, tá? Então, basicamente, eu faço isso nas notas de aula de maneira detalhada, fazendo contas, mas é basicamente essa imagem que vocês estão vendo aqui, tá certo? Se você tem uma luz incidente, tá? E isso a gente faz em termos de momentum do fóton, tá certo? Se você tem uma luz incidente e o fóton tem uma colisão 100% elástica com o espelho, né? O que muda, na verdade, não é a ideia de conservação de momento. A lei de conservação de momento, ela é mais fundamental. É como conservação da energia, ela sempre se aplica. O que muda na análise quando a gente vai fazer conta é como a gente escreve o momento de um fóton, né? O momento de um fóton não é mv, porque fóton não tem massa, certo? O momento de um fóton é energia dividida pela velocidade da luz. Mas, independente disso, de como a gente expressa o momento em termos das grandezas que caracterizam o fóton, o que é importante é que a conservação de momento vale para qualquer colisão em física, tá certo? Então, o que acontece, se você tem um espelho parado, no momento em que o fóton colidir, né, ele tem duas componentes de momento, uma componente vertical, o que chama perpendicular aqui, uma componente perpendicular à superfície do espelho e uma componente tangencial à superfície do espelho. Pela colisão existe, né, uma colisão elástica, existe uma inversão, né, da componente perpendicular, então existe uma variação de 2 vezes, né, o momento inicial do fóton, que eu estou chamando de 1, e como o espelho estava parado, ele simplesmente recebe um momento, a relação entre o momento final dele e o momento inicial vai ser 2 vezes o momento inicial do fóton, a componente, né, que eu estou chamando aqui de perpendicular do momento do fóton. Isso é colisão clássica, né? Clássico no sentido teoria que nós conhecemos de colisão entre objetos físicos. Ao passo que a luz, a componente tangencial do momento, né, ela simplesmente não muda. Então, se você tem uma componente que é para cá e uma componente que é para cá, essa componente continua igual nesse coisa, mas essa aqui inverte. Então, a luz refletida ela vai ser simplesmente esse vetor. E, obviamente, como a relação entre esses dois e esses dois é sempre a mesma, significa que o ângulo é exatamente igual. Já no caso de um espelho móvel, o que acontece daí, e eu espero que vocês consigam ver nessa imagem, mas depois a gente pode, no nosso chat que nós faremos, discutir isso com um pouco mais de detalhes. Desculpem que a imagem aqui está um pouco pequena, é o seguinte: quando você vê então com um feixe que tem uma certa velocidade, um certo momento inicial, o que acontece é que a velocidade, o momento relativo, a diferença de velocidade entre o fóton e esse espelho, né, faz com que exista uma transferência parcial
de momento do fóton para o espelho, tá certo? Que dá para fazer as contas depois. Então, o que vai acontecer é o seguinte, quando ele bate aqui, tá certo? A componente tangencial, como a velocidade, né? Esse espelho não tem componente vertical aqui, nessa direção, paralela, essa componente eu estou chamando tangencial, como ele não tem componente, não existe transferência de momento, mas existe uma transferência de momento para o espelho nessa direção. Portanto, a parte do momento do fóton que é refletida, ela é menor, porque a velocidade relativa entre os dois é diferente, tá certo? É claro que a velocidade da luz é muito alta, essa diferença vai ser muito pequena, mas mesmo assim ela é uma velocidade diferente. Então, o que acontece é que essa componente tangencial aqui continua a mesma, mas a componente perpendicular se torna diferente. Então, você tem esse momento final aqui, tá? Que faz com que esse ângulo beta seja maior. Já no caso contrário, que o espelho se move nessa direção, o que vocês veem é uma coisa completamente diferente. Existe aqui uma transferência de momento do espelho para o fóton. É como se o espelho desse um chute, um kick no fóton, e o fóton acaba adquirindo um momento maior nessa direção, de tal maneira que se o momento tangencial dele não muda, mas este momento aqui muda, então vocês vão ter aqui esse momento final maior e, portanto, o ângulo de reflexão aqui vai ser menor que o ângulo de incidência. Então, para um espelho que se afasta, o ângulo de reflexão é maior que o ângulo de incidência. Para um espelho que se aproxima, o ângulo de reflexão é menor que o ângulo de incidência. Vocês perguntam, mas espera aí, tem alguma coisa estranha, porque a velocidade da luz, né? Olha, eu tenho aqui, isso aqui, o momento, eu associo com a velocidade da luz. Esse vetor aqui claramente é menor que esse aqui, né? Como é que pode se, né? A nossa intuição nos diz, olha, momento, velocidade são coisas proporcionais, tá certo? A gente tem que tomar cuidado com a luz, com o fóton, porque na verdade o fóton não tem massa. O que acontece é que o momento do fóton é definido pela relação entre energia e velocidade. Então, quando muda o momento do fóton, que é o que está acontecendo aqui, certo? Como a velocidade, então pensa assim, ó, momento é igual a energia dividido por C. Como o C tem que ser sempre o mesmo, se o momento se torna em módulo menor, a energia se torna também menor. Aqui é o contrário, o C é constante. Se o momento é maior, a energia desse fóton é maior. O que quer dizer isso fisicamente? Quer dizer que esse fóton aqui, essa luz, vamos colocar assim, falando em termos de fóton, ela tem um comprimento de onda maior, uma frequência menor. Ou seja, se você incide com uma luz azul no espelho que se move, a luz vai ter um desvio para o vermelho, ou seja, é uma espécie de um efeito Doppler, tá certo? Ela tem por quê? Porque ela transfere energia para o espelho, ela perde energia. Perdendo energia, né, a gente sabe que diferencia uma luz, vamos dizer assim, um feixe de luz de energia menor, comparado com o feixe de luz de energia maior, não pensando na intensidade, pensando no fóton, certo? É simplesmente a frequência e o comprimento de onda, porque a velocidade é sempre constante. E aqui é o contrário, aqui o espelho dá energia para o fóton, né? Ele empurra o fóton, vamos dizer assim. Então, o fóton ele mantém a mesma velocidade, mas se ele aumenta o momento, ele aumenta a energia de tal maneira, né, que as duas aumentam proporcionalmente. Então, se você tem um fóton, vamos dizer, associado a um comprimento de onda de luz vermelho refletindo no espelho que se move na direção dele, você vai ter um comprimento de onda desviado para o azul, tá certo? Então, isso é a maneira mais fácil de entender como um fóton, a luz, quando ela reflete no espelho parado, no espelho móvel, mudam sempre os ângulos de incidência e os ângulos de reflexão. Que isso está feito depois em detalhe nas notas de aula, que eu vou discutir com vocês daqui a pouquinho. Mas vamos voltar agora para o experimento de Michelson-Morley e tentar entender o que está acontecendo exatamente. Bom, agora é o momento em que eu simplesmente passei das minhas transparências, dos meus slides, para as notas de aula que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, eu estou falando aqui do apêndice A, em que eu discuto em detalhe o experimento Michelson-Morley, e basicamente de duas seções desse apêndice, a seção A2 e a seção A3, que é o experimento do Michelson-Morley. Então, feita essa discussão, feita essa ideia, o que eu queria dizer para vocês, tá? E, por favor, preste atenção
né? Não precisa ler todo o texto, que depois vocês vão ter tempo de ler isso aqui, né? Mas eu só queria fazer o teste com essas folhas, com essas notas de aula, para ver se é confortável para vocês numa aula como essa que nós estamos fazendo, né, online, para vocês lerem, acompanharem. Como tem muita fórmula, eu acho mais fácil fazer isso direto nas notas de aula. Então deixa eu descer um pouco aqui o cursor, isso que nós já vimos nas transparências, né, as imagens do artigo original, aquela ideia de como é que o experimento funciona, tá certo? Então eu tenho aqui o mesmo desenho, né, da luz vista pelo laboratório ou da luz como vista por quem está parado em relação ao éter, ou seja, o éter vê a luz descrevendo essa trajetória, e como é que a gente analisa essa diferença. O que vai acontecer, na verdade? Por que existe, segundo essa ideia do Maxwell Morley, uma diferença, né, nas trajetórias? Por causa do seguinte, se você imaginar, no momento em que a luz sai desse espelho, tá, do ponto de vista do Michelson e do Morley, do ponto de vista do laboratório, tá certo? A luz, ela se desloca até o S2, volta e vem para cá, tá certo? E essa luz vem para cá, desce e vem para cá, né? Então, o que acontece, na verdade, está representado nessa equação aqui, tá certo? Vamos pensar no éter, tá? Vamos olhar do ponto de vista do éter, tá? Que é um pouco mais fácil, porque qual que é o problema de a gente fazer análise do ponto de vista do laboratório? A análise do ponto de vista do laboratório, que geralmente leva ao erro, que levou o erro do Maxwell Morley originalmente no artigo deles, eles fizeram isso errado, é justamente considerar no laboratório que essa velocidade, eles sabiam que era C menos V, mas eles chamaram essa velocidade de C, porque só, bom, já que o laboratório está andando nessa direção aqui, essa velocidade, essa componente de velocidade não é afetada pelo deslocamento do laboratório, né? Mas como a gente viu, não, essa velocidade é C vezes raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Então, é muito fácil a gente errar o cálculo do tempo que a luz leva para ir e voltar, ou para subir, para descer, do ponto de vista do laboratório, porque a gente tem que saber de antemão que essa velocidade aqui não é C menos V, do ponto de vista do laboratório, e muito menos C, mas é aquela relação complicada. É por isso que os livros fazem essa análise do ponto de vista do éter, tá certo? Então, vamos analisar como o éter vê a coisa. Por que o éter? Porque do éter eu sei que a velocidade da luz é C, eu não preciso me preocupar com o valor da velocidade da luz, ele por definição é sempre C. Então, basicamente a ideia é a seguinte, o éter, quando a luz chega nesse espelho, a luz sai, né, e ela tem que percorrer, além do caminho que o espelho estava antes, ela tem que percorrer um caminho um pouco maior, porque o espelho se deslocou, tá certo? Então ele vai ter que percorrer a luz, do ponto de vista do éter, nessa direção, ela vai ter que percorrer uma distância L e uma distância que é o quanto o espelho andou daqui até aqui. Agora, essa distância, né? Ou seja, o tempo que a luz leva para chegar lá, naquele espelho, que eu estou chamando do tempo que ela leva, primeiro trecho na direção horizontal, longitudinal. O tempo o espaço que ela percorre vai ser a velocidade dela vezes o tempo que ela leva para percorrer esse espaço, né? Essa é a definição, né? Simplesmente, velocidade é espaço sobre tempo. Então, basicamente, estou escrevendo aqui que o espaço, né, é a velocidade vezes o tempo. Se eu pegar o tempo o espaço que a luz percorre, esse espaço ele tem que ser o L que já existia, né, quando ele saiu do espelho, o outro espelho, né, quando ele saiu do espelho semitransparente, o espelho lá na frente estava a uma distância L, só que até chegar no espelho lá na frente, o espelho andou uma distância que é proporcional à velocidade dele vezes o tempo que a luz demorou para chegar até ele. Então você tem que a distância que a luz anda é a distância L mais o caminho a mais que o espelho lá no fundo andou. Se você eliminar o T aqui, você vai obter que T igual a L menos CV, que a gente pode também entender da seguinte maneira, olha, isso aqui nada mais é do que o tempo que, do ponto de vista do laboratório, aí fica claro, né? Se a gente imaginar como o tempo é universal, o tempo de laboratório e o tempo do éter é o mesmo, segundo a teoria clássica, do ponto de vista do laboratório, ela sabe, olha, eu tenho uma distância entre dois espelhos que é L e a velocidade da luz tem um arrasto que faz com que ela fique mais lenta, vai ser simplesmente C menos V. Então, esse resultado aqui leva imediatamente ao resultado que uma pessoa, né, no laboratório veria, tá certo? Já o caminho de volta é ao contrário, a luz, quando ela volta, o segundo trecho, a volta na longitudinal, o caminho que ela tem que percorrer, que é dado por essa expressão, é a distância menos o fato que o espelho semi-transparente, que é esse espelho aqui, né, imagina, no momento que ele chegou aqui,
ele está voltando, esse espelho semi-transparente vem andando na direção dele. Então, se você olhar para essa expressão, o que ela está dizendo nada mais é que, olha, agora a luz ela tem um caminho menor para percorrer na volta, porque o L continua mesmo, só que o espelho andou. Então, vai ser uma diferença desses dois caminhos. E quando você isola o T aqui, você obtém esse resultado que, do ponto de vista do laboratório, faz todo sentido. Né? A luz ela tem que percorrer uma distância L, mas na volta é como se ela tivesse uma velocidade maior, porque o espelho vem de encontro a ela, então a velocidade relativa é a soma das duas velocidades. Quando você soma, né, essa velocidade aqui, né, desculpa, esse tempo e esse tempo, você obtém finalmente essa expressão. Então você soma isso, você escreve, né, isso aqui é exatamente igual. Isso aproximadamente, fazendo uma expansão de Taylor aqui, dá que o tempo de voo, quer dizer, de percurso da luz, é dado por esse fator aqui. Então vocês veem o que é interessante nessa expressão é que, como a velocidade do espelho, mesmo a velocidade da Terra sendo relativamente grande, que é o V, aí, é 30 km por segundo, né, em relação ao espaço, vamos dizer assim, o que você tem é que esse fator aqui é 10 a menos 5. Então, existe uma correção aí no tempo que você mede, né? Se tivesse tudo parado, não tivesse nada, você simplesmente, qual o tempo que eu tenho para percorrer 2L e voltar? É simplesmente 2L sobre C. Mas não, existe uma correção aqui, que essa correção devido ao movimento do laboratório, mas que é muito pequena, porque esse termo aqui, né? Isso aqui é 30 km dividido por 300 mil km, certo? Se você fizer isso aí, vai dar um fator de 10 a menos 4, só que como é o quadrado, vai dar 10 a menos 8, ou seja, a diferença é algo irrisório, tá certo? Então, aqui eu explico. Agora, o que eu falei que eles fizeram errado? Por que eu fiz a conta desse jeito e não do outro jeito? Porque o Maxwell e Morley, quando eles foram fazer a conta da luz que sobe aqui, eles erraram justamente nesse ponto. Eles falaram, olha, a luz que sobe, simplesmente ela sobe com velocidade C, né? Então ela vai, 2L, sobe L, desce L, C, volta e dá 2L sobre C, né? E por isso que eu expliquei para vocês antes, que na verdade o erro deles está justamente aí. Eles não sabiam que isso aqui não é C. Ele é C, essa velocidade é C, mas para que essa velocidade seja C, essa velocidade tem que ser esse fator aqui que eu mostrei para vocês. Então no paper original isso aqui deles está errado. E quem percebeu esse erro deles foi Lawrence, tá? Só para ficar mais ou menos claro. Então aqui eu explico de novo nessas notas o que está acontecendo ali. Então vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer o cálculo agora, né? Lembrando que a velocidade com que a luz do ponto de vista do laboratório para vertical vai é dado por esse negócio aí, por essa expressão, tá certo? E daí você pode falar, bom, se eu sei a velocidade com que a luz sobe e a luz desce, do ponto de vista do laboratório, eu posso simplesmente falar, olha, a velocidade de subida, desculpa, os tempos que eu levo para subir, mas o tempo que eu levo para descer, vai ser a distância que eu tenho que percorrer pela velocidade, né? Que dá exatamente essa expressão, que é a expressão que eles obtiveram, eles não obtiveram, que o Lawrence obteve, que o Lawrence foi corrigiu isso aí, né? Então essa é a expressão do tempo para subir, né? Comparado com o tempo que você leva para ir para a esquerda e para a direita. Olha, você vê que tem uma diferença, porque aqui o 2L sobre C, tá? Tem esse fator, só que não tem a raiz quadrada, né? 2L sobre C, 1 sobre 1 menos C2 sobre C2. Aqui, embora esteja escrito de uma maneira um pouco diferente, se você jogar esse C, tem esse 2L sobre C aqui, e tem, ó, raiz de 1 menos V2 sobre C2, né? Então, é parecida a expressão, mas uma é sobre a raiz quadrada e outra, né, não é a raiz quadrada. Agora, o que os livros fazem, eles não fazem esse cálculo que eu fiz aqui, tá certo? Eles não, desculpa, aqui para o tamanho original. De novo, sempre acontece, então eu vou pegar o jeito da história aqui, tá certo? Isso, deixa eu voltar lá de novo onde eu estava mostrando para vocês, tá certo? Os livros não fazem isso porque exigem que você tenha feito esse cálculo anteriormente. Então o que os livros fazem? Os livros fazem sei que a luz do ponto de vista do éter, eu vou fazer o cálculo sempre do ponto de vista do éter. Uma vez que você está no referencial, fica sempre naquele referencial. Esse caminho que a luz percorre com velocidade c é a soma dessa distância, né, por Pitágoras, claro, porque eu digo a soma é o quadrado dessa distância, que é L, mais o quadrado dessa distância. Essa distância, para a luz subir, o espelho andou metade do caminho que ele vai andar, né, que leva até o espelho chegar, até a luz voltar. Então, se ela sobe um tempo e desce um tempo, quando ela chegar aqui, né, esse espelho aqui vai ter andado
a velocidade v vezes o tempo, né, sobre 2, certo? Então você calcula o que os livros fazem, fala, olha, a luz tem que percorrer essa distância, a raiz quadrada disso, mais essa metade aqui, que é exatamente o que os livros vão mostrar para vocês. Eu falo, olha, eu tenho agora, né, velocidade vezes o tempo, é a raiz quadrada do L, a distância vertical, mais aquele pedaço que o cara levou para andar até o tempo que a luz levou para subir, né? Depois a luz vai precisar de outro pedaço para descer. Então, se você calcula esse T1T, isola aqui, você chega nessa expressão. Se você somar o tempo que ele leva para subir mais o tempo que leva para descer, né, você simplesmente vai ter essa expressão aqui, que é, claro, né, embora escrita de uma maneira um pouco diferente, é exatamente igual a essa expressão aqui, né, que é quando você usa direto a velocidade que a luz sobe na vertical, que é um pouco diferente. Se você fizer uma expansão, a expansão dá isso aqui, ó, você vê que tem o 2L sobre C, mas tem uma pequena diferença de expansão do tempo, voltando aqui, ó, né? Olha, esse aqui, ó, o tempo horizontal, né? Quando eu faço a expansão, vocês veem que aparece um termo 1 mais V2 sobre C2. Na vertical aparece um termo, desculpa, aqui, ó, aparece um termo que é 1 mais meio de V2, meio de V2 sobre C2. Ou seja, existe uma diferença de tempo. Quando você faz a diferença desses dois tempos, né, isso aqui dá que a luz, né, ela leva uma diferença de tempo maior para andar na direção horizontal do que ele leva para andar na direção vertical. Só que se tratando de luz, uma diferença de caminho maior, um tempo maior, significa vai haver uma defasagem das ondas, né? E uma defasagem das ondas significa o quê? Significa que existe uma mudança no padrão de interferência. Quanto que muda o padrão de interferência? Quanto as franjas mudam? Bom, é só você pegar a frequência da luz e multiplicar pela diferença de tempo, né? Isso aqui é a diferença de fase, na verdade, tá certo? Então, se você multiplicar ni, né, por esse termo aqui, você obtém essa expressão. Ou seja, isso considerando que os braços são iguais. Lembra que eu falei que no experimento eles tinham um botão para ajustar o comprimento dos braços. Mas é fácil você fazer uma conta, você deduzir esse resultado, considerando que o comprimento na horizontal, a distância do espelho na horizontal, é diferente da diferença do espelho, da distância do espelho na vertical. E quando essa expressão aqui, para dois espelhos de distâncias diferentes, simplesmente vira essa expressão. Em alguns livros eles apresentam isso, é um cálculozinho bastante simples de fazer, não tem nenhuma complicação. Tá certo? É só você seguir os passos que eu fiz, só que usando na primeira L1 e usando na segunda ali L2, assim por diante, tá certo? Agora, como eles tinham esse mesmo tamanho de braço, isso implica que existe um certo problema, porque se você tiver braços de tamanho diferentes, né, pensa assim, esquece tudo que nós somos de velocidade da luz, se você tiver braços diferentes, vai ter o quê? Uma diferença, né? Vai ter um padrão de interferência diferente, porque uma luz vai ter que percorrer um caminho maior do que a outra luz, vai haver uma defasagem dos dois feixes, tá certo? Bom, eles sabiam disso, então o que você faz para evitar esse problema? Você simplesmente gira, por isso que é importante no experimento de Michelson-Morley, você girar o teu equipamento, porque ao girar o teu equipamento, você troca a distância, né, em relação à velocidade do éter. Você imaginar, voltando aqui para a figura, né? Você vê que o éter ele atua de maneira diferente nesse tempo com esse tempo, tá? E o que você quer ver justamente é essa diferença de franja, essa mudança de franja pela influência do vento do éter. Só que você não sabe dizer se a diferença de franja que você está vendo é devido à mudança, né, do éter, do vento do éter, ou porque os braços são de comprimentos diferentes. Então, como é que você muda isso? Como é que você elimina? Simplesmente girando todo esse aparato aqui de 90 graus. Porque daí simplesmente muda, vamos dizer que esse comprimento é diferente, esse é o L2 e esse é o L1, quando você gira de 90 graus, o efeito do arrasto, né, ele muda em cada um dos dois diferentes braços. Então você acaba eliminando, de uma certa maneira, vamos dizer assim,
esse problema de diferença dos braços não serem iguais, né? Então, o que eles fizeram foi, é por isso que foi importante no experimento deles, né? Desculpa voltando aqui, desculpa ficar subindo e descendo, é por isso que é importante que essa mesa, eles garantiam que ao girar a mesa, eles eliminavam essa diferença de fase em função, né, do tamanho dos braços. Porque quando você... Simples, quando você gira o braço final da franja, então você fica com uma diferença de padrão que é de 2 vezes o número de franja que você teria caso você não tivesse girado. E daí eles falaram, bom, a gente sabe calcular isso aí, a gente tem, né, nós temos um certo comprimento de onda que nós usamos, nós temos uma certa distância, eles usaram o experimento mais famoso, 11 metros, e aqui estão os resultados esperados, na verdade. Eu fiz essa tabela para vocês, tá? Que são todos os experimentos de Michelson Morley que foram sendo feitos nos anos até 1930, né, que é o definitivo, vamos dizer assim, embora existam experimentos que tenham sido feitos depois, em que mostram o original do Michelson, que foi em 1881, que ele fez na Alemanha. Isso aqui é uma cidadezinha do lado, cidadezinha, não é uma cidadezinha, uma cidade do lado de Berlim, uma cidade bastante conhecida, né? O braço tinha um comprimento de 1,2 metros, né? O que a teoria previa era que a variação do tamanho da franja fosse 0,04, e o que ele observou foi 0,02, ou seja, o que ele esperava é 2 vezes maior do que ele conseguiu medir, né? Que é uma precisão experimental relativamente ruinzinha, né? Aí, esse é o experimento que geralmente é citado, né, bastante nos papers. O paper lá que eu mostrei para vocês é esse experimento aqui, em 87, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele foi trabalhar em Cleveland, na Case Western University, que é uma espécie de uma escola politécnica bastante famosa, né? E esse é o experimento que o pessoal, né, cita e vocês encontram o paper. Eles tinham um tamanho de caminho óptico de 11 metros, né, porque tinham aqueles espelhos que refletiam, iam e voltavam, né, e eles esperavam o 2ΔF, dado o comprimento de onda de luz que eles tinham, e o comprimento dos braços era esse valor, as franjas se deslocariam por 0,4 a franja, seria um comprimento de 0,4 do tamanho da franja, e eles mediram algo que né, era 0,01, ou seja, o que eles esperavam era 40 vezes mais do que eles na verdade conseguiram medir, ou seja, né, você fala, bom, se eu espero um negócio que eu espero um negócio 40 vezes maior do que eu meço, é porque o negócio não existe, não está acontecendo. Isso aqui for sendo feito, vocês podem ver que teve outros trabalhos, o Morley também, inclusive já aumentou para 32 metros, depois no observatório em Mount Wilson foi feito várias medidas, sempre usando distâncias maiores, que daí você consegue, obviamente, uma precisão menor. E vocês veem que eles nunca conseguiam, sempre o que você esperava era muito maior do que você conseguia medir, né? Mas a melhor medida foi feita, na verdade, em 1930, por Jos, em Jena, na Alemanha. Existe uma razão para ser em Jena. Jena é a cidade onde existe a Carl Zeiss Optik, né? Aquela fábrica ótica da Carl Zeiss, que uma hora eu conto a história para vocês, é muito, muito interessante. Se um dia vocês forem para Jena, na Alemanha, não deixem de visitar o Museu de Ótica da Carl Zeiss, tá certo? A história de como a Carl Zeiss surgiu é muito, muito legal. E então, Jena é um centro óptico alemão muito famoso. E esse experimento que foi feito em Jena, com equipamento óptico de altíssima precisão, o que se chegou foi que esperava-se um valor de 0,75, o que se mediu foi 0,002, ou seja, né, o esperado é 375 vezes maior do que o que realmente acabou sendo medido, tá certo?